Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui e hoje eu vou compartilhar algo muito bom com vocês, espero que você se identifique, então já se inscreva, já também deixa aí sua curtida aqui no vídeo e não esquece de deixar o seu comentário, tá bom? O tema de hoje é: disse sim para viver o chamado de Deus. E agora? O que eu faço? Eu tava pensando hoje sobre a minha trajetória com Deus nessa fase de aceitar o chamado dele pra minha vida, sabe? E essa foi uma das perguntas que eu acredito que quem não passou por isso ainda vai passar, que é essa pergunta: Deus, tá, eu disse sim, vou viver o que o Senhor tá me mandando, vou viver o teu propósito, vou fazer o que o Senhor tá mandando eu fazer, mas tá, e agora? O que eu faço, né? A gente queria muito que Deus desse tudo detalhado pra gente, mas a gente sabe que o Senhor, ele trabalha de forma diferente, né? Bom seria se ele já desse todos os detalhes. Olha, você vai fazer isso porque eu vou fazer isso aqui, e aí depois eu vou te levar pra esse lugar, pra esse caminho, vai dar tudo certo. Mas assim, seria muito fácil, né? Nós precisamos exercer a nossa fé. E o Senhor sempre vai trabalhar isso no nosso coração. Então, muitas vezes o que você vai ouvir de Deus é: saia do seu emprego, mais nada. E aí fica, tá, Deus, mas eu vou sair, vou pra onde? Vou fazer o que da minha vida? E viver o chamado de Deus, sim, sempre será um desafio, mas eu posso te dar a certeza de que sempre será a melhor decisão que você pode tomar. Porque eu falo isso por experiência própria, né? Só pra te contextualizar. Hoje, o meu trabalho, o meu ministério, tudo na minha vida envolve Deus. E eu nunca pensei que eu fosse viver o que eu vivo hoje. Quando o Senhor me chamou para isso, eu falei: Deus, mas é impossível viver essa vida. É impossível. Não é uma vida perfeita, tá? Mas eu tô dizendo sobre encontrar satisfação no que o Senhor te chamou para viver. E pensando sobre isso para compartilhar com vocês hoje, eu estava me lembrando de quando Deus me chamou a realmente abrir mão do que eu queria para minha vida, dos meus sonhos, para viver o que Ele tinha para me oferecer, que sempre é melhor, mas no início não parece. A gente fala: não, mas não parece, não sei se eu quero seguir esse caminho, Deus. Não sei se eu quero aceitar isso não, né? Parece muito difícil. E mas Ele nos capacita. E eu estava lembrando de como o Senhor me fez abrir mão dos meus sonhos, sabe? Foi uma fase, eu sempre tive o sonho de ser muito bem-sucedida profissionalmente, viver aquela vida, sabe, de uma mulher bem-sucedida na área administrativa e tal. E o Senhor me pediu para deixar isso de lado. Ele me pediu para abrir mão disso. Não porque eu não pudesse viver aquilo. Ele me deu a escolha, mas ele me mostrou o que ele tinha para mim. Ele me chamou e disse: olha, eu tenho algo melhor para você, além disso que você quer. O Senhor sempre vai nos deixar escolher, viver a nossa vontade ou a vontade dele. E hoje eu olho para trás e eu vejo que eu não estaria vivendo tudo que eu vivo com Deus hoje, encontrar essa paz que excede todo entendimento, sentir essa satisfação mesmo em meio às dificuldades. Com certeza, se eu tivesse escolhido viver os meus sonhos próprios, eu não estaria vivendo esse sentimento com o Senhor. E o que eu quero deixar para você hoje aqui nesse vídeo: talvez você esteja nesse momento com Deus. Você precisa tomar uma decisão, você precisa talvez ser direcionado por Ele. Você disse sim, mas agora você não sabe o que fazer, tá, Deus? E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Busque ao Senhor. Busque direcionamento, ore, esteja atento ao que o Senhor vai te direcionar, vai te mostrar, e eu te dou a certeza de que Ele vai fazer a parte dele. Se você disse sim, se você obedeceu o que o Senhor te mandou, se você tem uma palavra de Deus, isso é suficiente. Você não vai se arrepender de ter obedecido à voz de Deus. Tenha certeza disso. Então, que você continue confiando no Senhor verdadeiramente. Ele te entregou algo, então Ele vai te capacitar para cumprir. Creia nisso. As pessoas ao seu redor talvez não compreendam, né? Eu lembro que quando eu decidi sair da empresa foi no período da pandemia. E eu lembro que eu falei: Deus, faz eles me mandarem embora. E Deus falou: não, eu preciso que você decida realmente deixar isso, para eu entender se o seu coração está no que eu tenho para te oferecer ou se ainda está nos sonhos que você quer viver. E eu lembro que foi muito difícil para mim, eu tive que pedir as contas e a minha supervisora na época não entendeu nada. Ela: mas o que você vai fazer nesse período de pandemia? Tá tudo tão difícil. Tinha muita gente sendo mandada embora e
Ela falou, você não vai ser mandada embora. E eu falei assim, por isso mesmo que eu tô pedindo, porque eu sei que eu não vou ser mandada embora. Eu já sei disso. E você não vai entender. E as pessoas ao nosso redor, muitas vezes, não vão entender o porquê que você tá tomando algumas atitudes, porquê que você tá mudando, porquê que você tá fazendo coisas diferentes, tomando algumas decisões. E não vai adiantar tentar explicar, porque é algo que o Senhor te mandou fazer. E você só precisou dizer sim. Então, a obediência à voz de Deus sempre será a nossa melhor decisão. Se você está aí nesse ponto de estar vivendo o chamado de Deus, talvez você esteja um pouco perdido, acredite, o Senhor vai te direcionar, busca Ele, sabe? Às vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque estamos mergulhados na nossa ansiedade, na nossa vontade de saber sobre o futuro, e o que Deus nos manda é fazer o hoje. O que Ele te mandou fazer hoje? Ele te mandou se preparar, então se prepare. Ele te mandou estudar, então estude. Ele te mandou ir para algum lugar, fazer algo, então faça. Se preocupe em fazer o que Ele te mandou fazer. O futuro, Ele já está lá e já está tudo pronto. Então apenas obedeça a voz do Senhor. Que você seja abençoado com essa palavra, que você viva o chamado de Deus de forma intensa, realmente com propósito, porque somente assim nós encontramos o verdadeiro contentamento, a felicidade que todo ser humano procura estar em viver a vontade de Deus. Eu te digo isso com toda certeza. Então que você consiga viver o chamado do Senhor para sua vida. Não vai ser fácil, não vai ser só dias felizes, não vai ser tudo perfeito, mas com o Senhor e vivendo a vontade dele, você pode ter certeza de que vai tudo fluir conforme a vontade do Senhor e da melhor forma possível. E Ele estará com você em todo o tempo. Isso é suficiente para nós. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que edifique a sua vida e que o Senhor realmente fale com você através dessa palavra e que você guarde isso no seu coração. Então, quero deixar só um versículo aqui para você. Quero ler para você Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, por mais que no seu coração tenha alguns desejos, apresente sempre ao Senhor. Porque se eles forem de acordo com a vontade de Deus, o Senhor vai te direcionar corretamente por cada um deles. E essa é a melhor decisão que você pode tomar. Obedecer à voz de Deus e viver o que Ele tem para sua vida. Não se esquece de se inscrever aqui, deixa nos comentários se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários se você tem dito sim ao que o Senhor te mandou fazer, enfim, compartilha esse vídeo e até a próxima.